Olá, sejam bem-vindos ao nosso jornal De Olho na Cidade. Não é só nós que estamos de olho na cidade. Você está de olho na cidade, todos nós estamos de olho na cidade. Hoje nós não podemos deixar de noticiar uma fatalidade que aconteceu em nossa cidade. Não foi bem na nossa cidade, porque foi na divisa com Mojimirim, na rodovia Najib-Chaip, SP-147. Por que nós falamos isso? Nós temos que comentar, falar. Logicamente, lamentamos a morte do jovem de 17 anos, realmente uma fatalidade. Mas nós vamos procurar, respeitando com toda certeza as dores da família, dos amigos, de todo mundo, mas nós precisamos comentar alguns assuntos sobre esse fato. Eu não sei se todos têm conhecimento, um jovem de 17 anos estava pedalando sua bicicleta sentido Mogi Guaçu-Mojimirim, enquanto que um veículo trafegava no sentido contrário, Mojimirim-Mogi Guaçu. Na descida do Morro Vermelho, o ciclista bateu frontalmente no Gol preto, foi lançado à frente, quebrou o vidro dianteiro do veículo, ele foi lançado ao chão. Pelas informações, vamos dizer assim, dos enfermeiros e médicos do SAMU, da própria polícia, assim que ele já foi ao chão, ele já estava sem vida, tanto que não foi socorrido. Dali ele já foi levado diretamente para o ML. Então, vamos mostrar a matéria para vocês agora. Realmente, nós não vamos mostrar todas as fotos, vamos nos ater apenas às fotos do veículo, do acidente, das viaturas no local, em respeito também à família. E, logo após, vamos fazer um comentário sobre esta ocorrência que aconteceu. Vejam aí. Adolescente de 17 anos perde a vida ao colidir frontalmente bicicleta contra carro. Um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira, 15, no Morro Vermelho, zona norte da cidade, causou a morte de um ciclista de apenas 17 anos. Segundo testemunhas, por volta das 8 horas, o ciclista estava trafegando na contramão pela rodovia Deputado Estadual Najib-Chaip, ligação entre Mojimirim e Mogi Guaçu, sentido ao bairro do Tucura. Quando chegou na descida do Morro Vermelho, quase em frente ao condomínio Jequitibás, por motivos ainda a serem apurados, o adolescente acabou colidindo de frente com um Volkswagen Gol preto que viajava sentido a Mogi Guaçu. O impacto foi tão violento que rachou a bicicleta ao meio e destruiu a frente do carro. O ciclista também foi arremessado contra o para-brisas do Gol e depois acabou caído no meio da pista, já sem vida. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Municipal foi acionada, mas os socorristas não puderam fazer nada. O motorista do Gol não sofreu ferimentos, mas estava muito abalado. Coronel, o senhor vai falar que é culpa de alguém? Não, não vou falar que é culpa de ninguém. Vamos apenas analisar os fatos, a situação. Vamos imaginar o seguinte, o ciclista estava descendo em sentido contrário ao veículo. É tradição do motorista de Mogi Guaçu. Isso não é motorista que eu quero dizer, é motorista, é ciclista, é motociclista, é motoqueiro. Isso já é tradição em Mogi Guaçu. Não, você pode andar na cidade que vocês vão observar isso. Todas as vezes que um veículo vai fazer uma curva, seja para a direita ou seja para a esquerda, observem que ninguém respeita exatamente a faixa que você está. Vou dar um exemplo para você.
Se você está trafegando no sentido bairro-centro, pela Avenida Bandeirantes, e você chega na rotatória do Campo da Brama, a hora que você chega no meio da rotatória, você vê que todos os veículos fecham para a esquerda. Todos fecham para a esquerda. Se ele for continuar no prolongamento da Avenida Bandeirantes, ele vai e apoia totalmente para a direita. Ninguém respeita. Se você está na direita, continua pela faixa da direita. Se você precisar vir para o lado esquerdo, aí você dá certo. Porque uma vez eu estava do lado esquerdo, o veículo que estava um pouco à frente, ele se sentiu no direito de me fechar porque ele estava simplesmente na tradição dele. Isso não existe. Isso é norma de trânsito. Foi o fato que aconteceu com o ciclista. Quando ele estava descendo, ele estava começando a fazer a curva para a direita, ele se achou no direito de apoiar a direita. A hora que ele apoiou a direita, o Gol vinha na mão dele e chocou-se naturalmente de frente. Não estou falando que está certo ou que está errado, eu estou falando que é o que acontece naturalmente hoje na população e com os motoristas que dirigem na cidade. Tem como resolver isso? Tem. Se a prefeitura fizesse a sinalização de solo com responsabilidade e de acordo com o que manda o Código de Trânsito. Rotatória tem que ter sinalização de solo, sim. Se vocês andam pela Avenida Bandeirantes, vocês veem no meio da avenida uma faixa branca para economizar tinta. É a sinalização mais burra que eu encontro na cidade. Você pega aquela faixa branca no meio, do lado direito você não consegue pôr o seu veículo porque tem o estacionamento da direita. A faixa branca, ela tem que estar no meio daquele espaço compreendido da lateral do veículo estacionado à direita, todo aquele leito carroçado, não no meio da rodovia. Porque no meio da rodovia, o carro que está à esquerda, ele imagina que todo aquele espaço é para ele, porque a faixa branca, ela está na posição errada. É o que eu falo, que o nosso serviço municipal não faz como determina. Simplesmente manda a empresa fazer e acha que está certo. Aquela faixa branca, ela tem que ficar no meio dos dois veículos que estão circulando concomitantemente. Não, eles pegam toda a largura da rua e fazem a faixa no meio. Na rotatória, eles não fazem a sinalização. É onde que culminam em acidentes fatais como esse. Porque a população faz os seus usos e costumes e vira tradição. Se vocês olharem no semáforo, a faixa branca, ela tem um certo comprimento. Ela tem um certo comprimento. Se você chegar para o motorista e perguntar qual a finalidade daquela faixa branca no cruzamento em que tem semáforo, sou capaz de dizer que a maioria não sabe dizer o que significa. Por isso que eu falo. E a prefeitura, quem faz essa faixa branca, será que ele faz dentro das normas como determina o Código Brasileiro de Trânsito? Então eu vou falar para vocês o que é aquela faixa branca. Aquela faixa branca é para orientar o motorista, que se ele entrou na faixa branca e abriu o sinal amarelo, e ele já estiver na faixa branca, significa que ele já tem tempo suficiente para passar no semáforo. Se ele estiver atrás e abriu o sinal amarelo, aquela faixa branca é para avisar o motorista que ele não terá tempo de cruzar aquele espaço onde ele vai passar. E nós temos outras orientações referentes a ciclistas, que nesse caso não seriam úteis. Usar a camisa que se enxergue de longe. Estava de dia e quem bateu de frente foi o ciclista. A bicicleta estava sem freio. Não sabemos, só a perícia vai dizer. Mas é que eu estou falando que algo lá atrás, em que vira tradição, acaba levando
a uma vítima fatal em algo que nem se imagina. Oi, coronel, o senhor está criando? Não, estou falando que é tradição do motorista de Mogi Guaçu isso. Por culpa da sinalização de solo que é mal feita. E para complicar essa ocorrência, o motorista do Gol também não era habilitado. Vocês imaginam, um ciclista descendo de 17 anos, bate de frente com um veículo Gol branco e o motorista do Gol também não é habilitado. Consequência, foi indiciado por homicídio culposo, que não há intenção de matar. Mas fica a pergunta, o jovem faleceu, a família está nessa situação, precisa ser acolhida, respeitada o seu luto. Senhores, fica aí para vocês pensarem. Nós falamos em nossas matérias passadas sobre administração escolar, mas nós queremos avisar a população da seguinte forma. No município existe o Conselho de Administração Escolar. No município existe o Conselho de Administração Escolar. Até há pouco tempo, quando eu ainda acompanhava o Conselho de Administração Escolar, quem fazia parte desse conselho era a Rosana Castro, que faleceu, inclusive, já faz algum tempo, de uma doença, literalmente, é uma doença muito grave que a levou a óbito. E quando ela estava lá, eu admirava o trabalho dela porque ela realmente cumpria com a missão dela. Ela ia nas escolas, ela fiscalizava a merenda escolar, ela fiscalizava o que estava acontecendo nas escolas. Senhores pais, verifiquem o Conselho de Administração Escolar da cidade. Procure acompanhar. Faça com que esse conselho vá à escola do seu filho, para que ele saiba e passe as orientações a vocês de tudo que eles fazem. Então nós vamos mostrar rapidinho o que é um Conselho de Administração Escolar. Vejam só. Você já se perguntou se é possível os pais ou responsáveis participarem da tomada de decisões que ocorrem na escola pública? Mais que pegar ou levar seus filhos para a escola, você já pensou em integrar o conselho escolar? E você sabe o que é o conselho escolar? Com sua criação prevista na Lei de Diretrizes e Bases de 96, o conselho escolar é um órgão colegiado que tem por objetivo atuar na gestão da escola visando a melhoria da qualidade da educação pública e é formada pelos representantes eleitos de toda a comunidade escolar. Pais, alunos, professores e funcionários escolhem 2 representantes cada, de tal forma que o Conselho Escolar tem em sua formação 50% de membros da comunidade atendida ou externa, pais, alunos, responsáveis e representantes do bairro, como o presidente da Associação de Moradores, por exemplo, e 50% de membros de pessoas que trabalham na escola ou comunidade local, diretor, pedagogo, professores e funcionários. Estes representantes são organizados em grupos denominados segmentos. Por exemplo, o segmento dos professores é formado por um professor titular e um suplente. O segmento dos pais ou responsáveis é formado também por um titular e um suplente. E assim em diante, até formarmos um conselho paritário entre as pessoas que são atendidas pela escola e as pessoas que trabalham nela, tendo assim um número de conselheiros de acordo com o número de alunos atendidos e uma divisão igualitária de poder dentro do conselho escolar. Esses conselheiros possuem inúmeras atribuições na escola, e o foco principal é contribuir para a melhoria da qualidade da educação, razão da existência de qualquer escola. Para isso, o Conselho Escolar possui as funções deliberativa, consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica. Esse Conselho de Administração Escolar, ele é composto de uma pessoa indicada pela prefeitura, de 2 trabalhadores da área da educação, de 2 representantes de pais e alunos e de 2 representantes das entidades civis. 2, 4, 6, 7. 7 pessoas que podem fazer e têm toda a legitimidade de ir e adentrar em todas as escolas. Pense nisso.
Vamos apoiar o nosso Conselho de Administração Escolar. Vamos fazer com que esse conselho realmente cumpra a função dele. Senhores pais, exijam a presença desse Conselho de Administração Escolar na escola do seu filho. Pode ter certeza que eles têm todo o apoio legal, jurídico, para atender todas as suas reivindicações. Em termos de segurança, de fiação, de tudo. Esse conselho tem autoridade para fazer tudo isso, inclusive representar junto ao Ministério Público, se houver necessidade. Só para vocês saberem disso. Então fica aí essa situação. Nós falamos também, quando nós falamos desse ciclista, nós vamos falar agora de um outro fato, de um menino de 7 anos que faleceu na cidade de Artur Nogueira. Coronel, mas foi lá em Artur Nogueira. Não é assim, é o que eu falei. Nós pegamos uma ocorrência em algum local e trazemos para mostrar para vocês a importância em nossa cidade. Esse menino de 7 anos estava fazendo a prática esportiva de educação física. Esse menino esse menino, que é uma criança de 7 anos, ele simplesmente teve um infarto fulminante, fatal, que faleceu na hora. Vejam só. Menino de 7 anos sofre infarto e morre em escola de Artur Nogueira. O garoto João Miguel Pereira, de 7 anos, sofreu um infarto na escola. A equipe de socorro chegou ao local, mas o menino já tinha entrado em óbito. João passou mal. Funcionários da escola tentaram socorrê-lo, mas sem sucesso. O menino usava um marca-passo cardíaco para regular os batimentos do coração. Vocês viram que fatalidade? Foi a óbito, um jovem de 7 anos. Quando nós falamos do Conselho de Administração Escolar, nós levamos agora, este é um fato que nós trazemos para a nossa cidade. Esse Conselho de Administração Escolar está verificando se no começo do ano essas crianças apresentaram o certificado, o atestado médico que aquela criança poderia fazer prática esportiva? Os seus filhos levam na escola esse atestado médico que ele pode fazer prática esportiva? O profissional que está dando aula, ele é formado em educação física? São fiscalizações que o Conselho de Administração Escolar pode, deve e tem autoridade para exigir e fiscalizar. São essas situações que nós falamos que tem que ser acompanhado. Hoje, na escola que o seu filho está, o professor, ele é formado em educação física? É uma pergunta que você pode fazer, é uma exigência que o Conselho de Administração Escolar pode fazer. Porque depois que houver a fatalidade, não adianta ficar lastimando. Os pais precisam também verificar a responsabilidade dos administradores daquela unidade de ensino. Por isso que eu falo, senhores, nós temos que sempre estar acompanhando os nossos filhos. Não é chegar na escola, deixar o filho ir para casa e esquecer. Não, nós temos que acompanhar, verificar se as atividades da escola estão cumprindo todas as normas. Se o professor de educação física é formado em educação física, se a merenda escolar está atendendo realmente o cardápio que uma nutricionista apresenta. Tem nutricionista visitando a escola para fazer a relação da merenda escolar? São fiscalizações que os pais têm que fazer. Pense nisso, senhores. Nós temos que exigir nossos direitos. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, rapidinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade.
Ei, você! Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar a sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE, clicar em autoatendimento do eleitor e resolver sua pendência. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Estamos de volta. Eu vou deixar para o final uma matéria que me tocou muito, que envolve a Miss Brasil 2023. Nós tivemos a Miss Brasil 2022, que é quando a brasileira ganhou, a brasileira Letícia Frota. Mas nós vamos falar do final, porque tem uma matéria importante, não é nem sobre ela ter ganho como Miss Brasil. Isso é um fato importante, maravilhoso, isso realmente enaltece o nosso coração de sermos brasileiros. Mas um fato interessante foi uma frase que ela falou, e depois eu fui verificar por que ela falou essa frase em relação ao trabalho dela. Mas assista no final, vocês vão achar super interessante, porque pelo menos me tocou bastante e eu gostei. O estado de São Paulo será o primeiro estado a você poder fazer a transferência do seu veículo sem aquela burocracia que tínhamos até pouco tempo. Lembra que você tinha que ir no cartório, reconhecer firma e tal? Não, agora você faz tudo digitalmente, da sua casa, do seu computador. Vejam só. São Paulo passa a contar com transferências totalmente digital de veículos. Donos de veículos registrados no estado de São Paulo poderão ter um acesso a um serviço de transferência 100% digital. A transferência digital de veículos, denominada TDV, foi anunciada pelo governo do estado e pelo Departamento de Trânsito do estado de São Paulo, o DETRAN, e poderá ser feito em poucos minutos e por meio do aplicativo Poupa Tempo. O TDV já está disponível no aplicativo do Poupa Tempo. Na aba Transferir propriedade de veículos, o processo é 100% automatizado. Nós apostamos na digitalização. A gente está falando da transferência entre pessoas físicas, daqui a pouco, agora, próximo passo, a gente vai fazer do cliente com a revendedora. É indispensável que a gente trilhe esse caminho do governo digital, porque é o governo digital que vai dar eficiência, velocidade, transparência, economia de recursos. Porque investir em digitalização é investir em eficiência, é economizar recursos, é dar transparência, é evitar o descaminho. E é isso que a digitalização proporciona. Por isso que eu falo, senhores. O estado de São Paulo está se destacando por uma administração honesta, competente, para nós vamos dizer assim, caminharmos nessa evolução do tempo. Parabéns ao governador do estado de São Paulo por tomar essa medida e a você que precisa, que necessita transferir o seu veículo. Então, a partir de agora, se você precisar fazer a sua transferência do seu veículo, simplesmente só entrar no site do Poupa Tempo, você já faz tudo isso digitalmente. Espero que o governador faça uma das coisas que prometeu na sua campanha. Vai ser um pouco mais difícil, mas eu acredito que ele vai conseguir. Extinguir os poupa-tempos. Ai, coronel, vai extinguir o poupa-tempo? Como que a gente vai fazer? Não, você faz tudo pelo computador da sua casa. Tudo aquilo que você vai no poupa-tempo para fazer, você consegue fazer do poupa-tempo da sua casa. Você tirar a sua identidade da sua casa, você renovar a sua habilitação, transferir o seu veículo. Está aí o primeiro passo. Todos os veículos, agora você consegue fazer a transferência direto do computador da sua casa. No futuro, logo, com toda certeza, o poupa-tempo vai deixar de existir. Senhores, é o nosso governador do estado trabalhando para melhorar a nossa vida, desburocratizando. Ontem nós verificamos uma matéria sobre a Rua dos Agapantos. Mais uma vez, ela foi interditada ontem. Então nós vamos mostrar a Rua dos Agapantos, que foi interditada ontem, e depois nós vamos mostrar alguns vídeos sobre hoje.
Vejam essa matéria quando ela foi interditada. Vocês viram que estava interditado? O que eu vejo é uma falta de comunicação entre a prefeitura e a população. Realmente eles interditaram novamente para executar uma obra no local. Não estou dizendo que a prefeitura está certa ou errada, tanto que a população se revoltou, falou que ia chamar órgãos de imprensa, mas é que eu falo. Aqui nós da MDTV, nós procuramos primar pela verdade dos fatos. O que aconteceu? Eles realmente fecharam o local para executar uma obra, para colocar a sarjeta na lateral, porque eu acredito que agora eles vão asfaltar tudo. Então nós vamos mostrar agora pequenos vídeos do local de como que está hoje, tanto que está aberto para o tráfego normalmente. Então vocês vão ver agora pequenos vídeos que nós fizemos do local, mas daqui a pouco nós vamos mostrar outra situação também envolvendo essa situação. Então vamos ver a Rua dos Agapantos, no córrego ali dos IPs, como que está hoje essa situação. Vejam, pequenos vídeos, vejam só. Vocês viram? Eles estavam colocando a sarjeta, a guia nas duas laterais. Logicamente que tem um fato, aliás, dois, que nós vamos reportar que nós achamos muito interessante. Primeiro, a guia da sarjeta que eles fizeram está abaixo do nível da rua atualmente. Vai ficar aquela pergunta, eles vão descer o nível da rua ou vai manter naquele nível mais alto e a calçada lá embaixo? Não sei. Eu só estou falando que hoje, nos vídeos que nós mostramos, a rua está muito mais alta e a guia da sarjeta muito mais baixa. Eu acredito, sendo uma pessoa que eles são inteligentes, eles vão abaixar o nível da rua até atingir o nível da sarjeta da guia que eles fizeram na lateral. Primeira coisa que eu imagino que eles vão fazer vai ser retirar aquela camada de terra para depois colocar a massa asfáltica em cima. Mas está aí que eu mostrei que a rua foi interditada ontem justamente para eles fazerem esse trabalho. Mas tem uma coisa que não tem como nós não deixarmos de comentar. Não tem como não deixar de comentar. E eu vou mostrar o vídeo agora para vocês da lateral dos dois lados. Tanto o lado direito, esquerdo, do sentido que você tiver, é os dois lados. São pequenos vídeos que nós mostramos que hoje, qualquer chuva que está dando, está desbarrancando a lateral dos dois lados. Está desbarrancando, já está desbarrancando. Coronel, mas não terminaram a obra. Não, não é isso. Vejam o vídeo, são dois vídeos que nós fizemos, da lateral direita e da lateral esquerda, ou se você estiver no outro sentido, lateral esquerda e direita, verifica os dois lados, que nós mostramos dos dois lados que a água já está desbarrancando essa lateral. Vejam aí. Se o rio está ali, logicamente é a parte mais baixa. De um lado, o IP.
do outro lado o Santa Cruz. A água vai descer, ali vai virar uma bacia. Não colocaram até agora nenhuma boca de lobo, nenhuma, não tem nenhuma boca de lobo, nem de um lado, nem do outro. A água que descer automaticamente vai transbordar e passar por cima da guia e sair, porque não tem boca de lobo para essa água da guia, da sarjeta sair. Ela vai vir do lado dos IPs e do lado de Santa Cruz e não vai, dali ela vai ter que sair. Sair por onde? Transbordando na lateral. Hora que transbordar na lateral, aquela terra que está do lado vai erosando como está aí agora. Vocês viram no vídeo. É o que eu falo. É um fato previsível que vai acontecer. É previsível que isso já vai acontecer. Não tem nenhuma boca de lobo lá para coletar essa água e derrubar no rio, levar até o rio. Ela vai ter que ir pela coisa. Então fique aguardado aí para vocês verificarem que é algo que vai acontecer. Mas não é só isso. Tem mais coisas nessa história, que nós já mostramos que ainda está lá. Lembra que a prefeitura fala de jogar lixo em área pública? O lixo da obra daquela que eles fizeram, da canalização, ainda está lá no local. Veja só o vídeo, ainda está lá. Então o drone que o vereador quer comprar aí, pelo jeito, acho que não está funcionando. Vejam só. Comprar um drone para fiscalizar, mas não fiscaliza a própria prefeitura. O lixo da própria prefeitura está lá até hoje. Não preciso nem falar que já faz ano, né? Já fez aniversário. Para vocês verem. Vamos conferir então como fica a previsão do tempo para o Brasil nos próximos 15 dias. Tendência da zona de convergência intertropical, a Zecite, continuar atuando na região norte e nordeste. Leva chuva volumosa principalmente para o Maranhão, Piauí também no Pará, na qual os trabalhos em campo ficam prejudicados. Domo de calor continua no Brasil Central, sonda de calor aí deve durar até o início do outono, com máximas aí batendo na casa de 36, 37 graus em alguns pontos do centro-oeste, podendo bater na casa dos 40 graus. Isso produz o estresse térmico tanto no gado em confinamento quanto granjas com aves e suínos. Então, produtor aí, pecuarista e também criadores ficarem atentos aí a manter a boa ventilação nesses locais. Chuva nos próximos 5 dias, não tem jeito. Volumosa somente lá na faixa norte e nordeste. Chuvas aí ao final do dia na forma de trovoadas no centro-oeste e sudeste, mais volumes aí que não prejudicam os trabalhos em campo e mal chegam aí a 10 a 30 milímetros. Notícia boa, principalmente aqui para a região sul, veja. Chuva já chegando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina novamente, aí com volumes em torno de 20 a 30 milímetros, mas claro, podem vir aí na forma de temporais, com rajadas de vento intensas e também queda de granizo, principalmente aí a partir deste final de semana. Quando olhamos para o próximo período, veja, entre 20 a 24, a chuva continua forte no norte e nordeste, e a notícia boa para o pessoal da região sudeste, veja, chuvas aí mais volumosas em Minas Gerais, Espírito Santo e região serrana aí do Rio de Janeiro, na qual vai haver aí reposição hídrica. Cenário preocupante em Mato Grosso do Sul, porque até volta a chover na porção sul, mas faixa oeste e região norte não deve aí registrar volumes acima de 10 milímetros. Região sul, alerta, aquela chuva volumosa aí do final do mês, que a gente já vinha alertando, veja, passando aí de 100 milímetros, como podemos ver ali na nossa escala, 80, 100 milímetros no Rio Grande do Sul, avançando sobre Santa Catarina, e isso pode prejudicar os trabalhos em campo. Olhando para o último período, de 25 a 29, tendência já de um tempo um pouco mais firme na região sul, veja, para a chuva em Mato Grosso do Sul, então vai continuar a restrição hídrica, vai continuar aí o risco para focos de incêndio, então produtor aí sul-mato-grossense aí não vê a hora dessa chuva voltar, mas infelizmente agora já vamos começar a adentrar, né, com um período mais seco, então a situação vai se agravando a cada dia mais aí na região centro-oeste, porque a chuva nessa região, veja,
se concentra ainda em Goiás, em Mato Grosso e lá sim, bons volumes que inclusive na região central podem passar de 100 milímetros. Então, no geral, chuvas continuam também em Minas Gerais, região norte e nordeste, mas chamando a atenção, veja, Espírito Santo, faixa litorânea, pode receber aí mais de 100, 150 milímetros e aí tendo aí o risco para não só alagamentos, como também deslizamentos. Miss Brasil 2022. A brasileira, deixa eu olhar aqui, que sempre me confundo, Letícia Frota, de 20 anos, foi eleita Miss Universo. Uma brasileira, depois de 51 anos, ganhou o título de Miss Universo. Parabéns, isso foi em 2022. Mas eu quero falar do prêmio dela deste ano. O prêmio dela deste ano, que para mim foi mais importante ainda do que ter sido Miss Universo. Para mim, esse foi mais importante ainda, porque mostra a importância de um ser humano valorando, dando prioridade à vida humana. Vejam o prêmio que ela ganhou, que foi um prêmio social. De todas as Miss que competiram, ela ganhou como o melhor projeto social. Vejam só. Brasileira Letícia Frota destaca-se no Miss Mundo 2024. Letícia Frota, amazonense de 20 anos, destaca-se no Miss Mundo 2024 com seu premiado projeto social para vítimas da seca no Amazonas. A jovem amazonense conquistou um lugar de destaque no concurso e garantiu o título de Beleza com Propósito. Este prêmio reconhece o melhor projeto social desenvolvido pelas candidatas durante seu reinado nacional. A jovem reuniu esforços para levar água potável e alimentos para as vítimas da severa estiagem no Amazonas. Letícia Frota, uma jovem, linda, Miss Universo, e ganhou por um prêmio do melhor projeto social de todas as Miss que foram apresentados. Seu projeto: levar água e alimento a todas as vítimas do seu estado, que é o estado do Amazonas. Vocês conhecem, o estado do Amazonas é pequenininho, né? Levar água e alimento. Nossa, coronel, mas lá tem água transbordando, mas não é potável. Ela leva água e alimento a todas as vítimas do Amazonas. Uma jovem de 20 anos, linda, bonita, maravilhosa, com um coração desse. E me permita ler a sua frase. Essa frase, se for possível, até vou querer colocar bem aqui embaixo, que é muito bonita essa frase. É uma frase maravilhosa. Ela diz assim: um título de beleza sem ações sociais, sem esforço para mudar a vida daqueles que mais precisam, sem dar voz aos que precisam, não teria valor algum. Vou até repetir de novo, me permita. Um título de beleza sem ações sociais, sem esforço para mudar a vida daqueles que mais precisam, sem dar voz aos que precisam, não teria valor algum. Parabéns, Letícia Frota, em seus 20 anos, por uma frase maravilhosa como essa. E com essa frase, nós vamos encerrar o jornal de hoje. Boa noite a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.